Boa tarde, meninos. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Ótimo. Quem diria, hein? Nós estaríamos um feriado de 21 de abril à tarde, tendo uma aula de anatomia e pela internet. São as mudanças da vida. Né? Eu vi a mensagem aqui de vocês pedindo para dar um intervalo, mas eu acho que hoje não vai precisar, não, tá? Porque a aula de laringe é uma aula mais curtinha. E hoje, com essa aula de laringe, nós vamos encerrar a parte de cabeça e pescoço. Tá? Os grupos lá dos seminários, que já estão adiantados aí, ou que os assuntos já foram abordados nas aulas nossas, quer seja as aulas lá no tórax, ou as aulas de cabeça e pescoço que nós fizemos pela internet, já pode preparar o material, porque provavelmente, né, nós não vamos ter tempo hábil para apresentar esses seminários. Então, vai ser dessa forma mesmo, né? E assim que vocês me encaminharem nesses seminários, o texto e a apresentação, eu passo também para o professor Walter, tá? E nós vamos, então, 25 pontos no seminário, e 5 pontos nós vamos atribuir, 20, né? 20 seminários, né? Acho que é isso. E depois nós olhamos, 25 seminários e 5 do relatório, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia funcional da laringe. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com um Ibope menorzinho, 35 pessoas. Mas tá bom, o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Oi, gente, eu estou com saudade de vocês já, de olhar vocês na sala, a gente conversar, mas vamos ver o que vai dar, né? Bom, então nós vamos falar um pouquinho hoje da anatomia funcional da laringe. Se vocês acharem que estiver precisando de intervalos, podem avisar, não tem problema nenhum, tá? Mas hoje realmente é uma aula bem curtinha. Bom, e nós vamos matando a saudade conversando aqui, né? Mas realmente uma coisa nova para todos nós, né? Mas é a vida, né? Nós vamos tocando. Espero que todos estejam bem, né? Inclusive os pais, os avós de vocês, todos, né? Porque eu, como vocês já sabem, né? Eu sou um eterno otimista. Então, realmente, eu acho que as coisas vão resolver muito bem. E já está caminhando para isso, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. Anatomia funcional da laringe. Observem essa imagem. Vamos continuar aqui. Bom, a laringe, ela tem um esqueleto, né? Que nós vamos discutir, vamos mostrar, mas eu acho que antes vale a pena a gente recordar algumas imagens que nós já mostramos anteriormente. Aqui nós estamos recordando, né, as lâminas da fáscia cervical profunda, né, que já é velha amiga nossa. Então, nós temos uma lâmina de revestimento, temos uma lâmina pré-traqueal, uma lâmina pré-vertebral e a bainha carótica, que está aqui. Né? Hoje, nós estudamos a laringe, vocês vão concordar comigo, né? Que a laringe, de alguma forma, está relacionada com algum desses compartimentos que nós estudamos. Então, nesse corte transversal, já também amigo de vocês, lá do livro do Néter, vocês estão vendo em azul, né? A gente vê aqui, deixa eu mudar a cor da minha caneta, vai ficar mais fácil. A gente vê aqui em azul a lâmina pré-traqueal, né? Que no seu contorno posterior, nós falamos que ela chama membrana bucofaríngea. Né? E só de olhar esse desenho, a gente pode perceber que a traqueia está contida nesse cilindro. Logicamente, se a traqueia está nesse cilindro, a nossa laringe também vai estar. Então, a laringe, ela está contida no cilindro visceral, né, envolta pela fáscia, lâmina, né, pré-traqueal, da fáscia cervical profunda. Bom, então vamos lá agora. Então, olhem nesse desenho, um corte, né, sagital, em que a gente consegue perceber claramente agora, né, a laringe aqui, o esqueleto da laringe, e em azul, a lâmina pré-traqueal da fáscia cervical profunda. A laringe, né, no caso do adulto, como nós já falamos anteriormente, acho que semana retrasada, passada, não sei, mantém relação com a quarta vértebra cervical. E é uma boa referência também para nós, né? Porque ela também mostra a altura da laringe, estando na quarta vértebra cervical, em correspondência a ela, também está em correspondência com a bifurcação da artéria carótida comum, interna e externa. Né? Então, aqui nós temos a primeira vértebra, né? A segunda, a terceira e a quarta, e a laringe está aqui. Né?
Isto no indivíduo adulto, né? Que nós já discutimos naquele corte sagital da cabeça de um recém-nascido, em que a laringe estava na altura da primeira e segunda vértebras cervicais, inclusive dando uma peculiaridade ao recém-nascido, que é respirar e deglutir simultaneamente. Espero que todo mundo lembre disso. Bom, então está aqui a nossa laringe, né, em correspondência com a nossa quarta vértebra cervical, e essa laringe tem um esqueleto. Um esqueleto, como eu já disse para vocês, nem todo esqueleto é ósseo, né? Esqueleto em anatomia significa arcabouço, né? E esse esqueleto, então, vai dar sustentação para essa laringe, né? Permitindo que ela esteja sempre pérvia, ou seja, sempre permitindo a passagem de ar na sua luz, né? Como se fosse uma mangueira de água que não colava. Bom, essa laringe, com esse esqueleto, ela tem algumas funções, né? Uma função, todo mundo sabe, é a via aérea, quer dizer, por ela passa o ar, né, que vai chegar até os pulmões. Essa laringe também tem uma função interessante, que é a função da fonação, que nós vamos discutir um pouco aqui, né, que é a produção dos sons, né? A laringe produz os sons, então ela também tem a atribuição da fonação. E essa laringe tem uma função também muito importante, que nós já até andamos falando dela, que é fechar a saída de ar dos pulmões e, com isso, então, permitir que nós possamos aumentar a pressão do abdômen, contraindo a parede abdominal, né, e evitando que o diafragma tóraco-abdominal desloque em direção superior. Com isso, então, nós aumentamos muito a pressão intraabdominal quando nós impedimos a passagem do ar através da traqueia e da laringe, né, para ele não sair de dentro dos pulmões, né? E essa função é feita pela laringe, nós vamos entender daqui a pouquinho como que é feito isso. Então, durante a micção, durante a evacuação, a tosse, o parto, né, qualquer condição em que eu precise aumentar a pressão dentro do abdômen, né, eu tenho que manter o diafragma estacionário, e para manter o diafragma estacionário, eu evito que o ar saia do pulmão. E evitando que o ar saia do pulmão, né, ele resiste ao retorno do diafragma em direção superior. E quem faz isso é a laringe. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que isso ocorre, né? Então, nós estamos vendo aqui uma vista anterior. Nós temos a laringe, seu esqueleto, depois a traqueia, né, e a bifurcação da traqueia lá, que nós já estudamos em bronco principal direito e esquerdo. Lembrando que a nossa traqueia tem um trajeto cervical, quer dizer, ela passa pelo pescoço, e tem um trajeto no tórax, que está restrito ao mediastino superior. Espero que todo mundo esteja acompanhando e entendendo direitinho isso que eu estou falando, né? Ao olhar esse esqueleto aqui da laringe, né, nós vamos poder, então, estudar a sua estrutura, estudar as membranas e articulações que estabilizam o esqueleto, e, por fim, nós vamos colocar os músculos que movimentam esse esqueleto cartilaginoso e, consequentemente, entender a funcionalidade da laringe, tanto para impedir a saída de ar dos pulmões, quanto a produção do som, a fonação, né? Então, aqui cabe a seguinte observação. A produção do som é na laringe. A gente fala fonação, né? Então, é aquilo que a gente chama de voz. Quando nós pegamos o som que foi produzido na laringe, e esse som sofre modificações na faringe, na cavidade nasal, na cavidade oral, né, em relação à língua, ao palato, às paredes laterais da cavidade oral, aos lábios, né? Esse som, então, a gente fala que ele é articulado. E quando nós articulamos o som, nós temos aquilo que nós denominamos de fala. Então, voz é na laringe. Fala é utilizando as vias aéreas, né, relacionadas à cavidade oral também. E, finalmente, quando esse som que eu produzi na laringe, esse som foi modificado, né, pelas vias aéreas que estão superiormente, nós, então, temos aquilo que a gente chama de fala. E quando essa fala, né, esse som modificado, eu consigo interpretá-lo, né, através de um diálogo, um convívio com o meu interlocutor, eu tenho a linguagem falada. Vou dar um exemplo clássico. Nasceu o neném,
chorou, o neném tem voz. Quando o neném é capaz de articular esse som e falar bubu, ele tem fala, ele está falando agora. E quando a mãe, né, ou a avó, a tia, quem cuida da criança, entende que bubu, ele está querendo uma chupeta, um bico, estabeleceu-se então uma linguagem oral. Né? Então nós temos doenças que comprometem a voz, doenças que comprometem a fala e doenças que comprometem a linguagem, que são coisas diversas. Né? Então, olha só, nós vamos discutir a voz. Né? Então, nós vamos discutir a produção desse som. Né? Então, a laringe vai ser responsável pela produção do som. Né? Vocês já podem imaginar o seguinte, né? Vocês mesmos, como experiência pessoal, quando vocês eram criança, a qualidade da voz de vocês era diferente do que é hoje. Né? Quando vocês chegaram na adolescência e na puberdade, os meninos, né, sobretudo, experimentaram uma mudança da qualidade da voz. Ficou uma voz mais grave, e as meninas ficaram com a voz ainda mais, com as mesmas características da infância, um pouco mais grave, talvez, mas um tom agudo permanecendo. Né? Então, a voz da mulher modifica menos, e a voz do homem vai ficando uma voz mais grave. Né? Vocês já devem ter percebido também que essa mudança não ocorreu de um dia para a noite. Né? Não acordou, o menino dormiu agudo e acordou grave. Não foi assim. Né? Ela vai sofrendo modificações e nuances. Né? Inclusive, tem hora que os meninos ficam assim, fala grosso e fala fino, daquela reteada. É provável que vocês já tenham vivido isso, e no colégio, na escola, né? Os colegas não perdoam, né? E aí criticam, etc. E tal, mas é uma coisa fisiológica, uma coisa normal, que ele está adaptando a nova qualidade vocal, porque os músculos ali estão adaptando. Agora, por que será que isso aconteceu? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? A ação dos hormônios sexuais vai modificar a laringe masculina. Né? Vocês lembrarem de olhar aí uma fotografia, os rapazes, por exemplo, né? Quando criança, não tinham aí a proeminência, a projeção da laringe no plano mediano, que o povo chama, né, de gogó ou pomo de Adão, que é a proeminência da laringe. Essa proeminência ela é mais evidente no homem. Né? E isso está relacionado com características sexual secundária. Como nós vimos lá no crânio, né? Características de um crânio masculino, características de um crânio feminino. Nós vamos discutir isso também. E aí agora eu faço algumas perguntas. Né? Por que será que quando uma pessoa, né, está resfriada, está gripada, a voz fica mais grave? Né? Aí fala assim, estou rouco. Né? Essa rouquidão nós chamamos, né, de disfonia. Por que será que quando vocês vão numa festa, num jogo, né, gritam lá, e depois no dia seguinte está com a voz grave, está rouco, está disfônico? Por que será que você, né, agora nesse período, vocês estão dormindo até 2 horas da tarde, né, aí acontece o seguinte, um colega seu liga para ter notícia de você, aí você pega e responde assim, alô? Desculpa, você estava dormindo? Aí você fala, não, que isso? Faz assim, dá uma pigarreada e a voz melhora. Por que será que isso acontece? Né? Por que será que quando você está, né, lá na intimidade de um vaso sanitário, né, se alguém bater na porta querendo entrar, né, fala assim, tem gente. Esse tem gente não tem uma fala, né, entrecortada e não é ampla. Se você falar assim, 1 minuto, por favor, tem gente, vocês já podem deduzir que são coisas diversas que estão acontecendo ali. Né? E esse tem gente é uma maneira desesperada de responder em parte, mas estando já com um fenômeno em evolução. Você sabe que às vezes é difícil interromper. Começou, né, é um caminho sem volta, como dizem aí. Né? Aqui a Júlia escreveu aqui manobra de Valsalva. Quando você enche o peito de ar, né, e sopra no dorso da mão, você não esvazia o tórax, você está aumentando a pressão abdominal, isso tem o nome de manobra de Valsalva. Muito bem. Né? Então vamos continuar. Então olha quanta coisa eu deixei no ar para vocês aí, né? Dessas mudanças da qualidade da voz. Vamos tentar responder, né, dentro dessa anatomia, né, da estrutura da laringe, que vai ser útil para nós. Né? Aqui o corte sagital, essa imagem eu já mostrei para vocês, é um adulto, e a nossa laringe aqui na altura da 4ª vértebra cervical. Né? Lembrar que a laringe está relacionada com a laringofaringe, né?
que é parte da faringe, e no limite inferior da laringe, nós já temos a traqueia, né? Depois da última estrutura cartilaginosa da traqueia, e a laringofaringe vai dar lugar ao esôfago, como nós já tínhamos discutido, né? Essa imagem também eu já mostrei anteriormente, só para recordar, né, o posicionamento bem alto da laringe na região cervical do recém-nascido e na criança, como eu disse para vocês, até o primeiro ano de vida. Bom, então a laringe, ela tem um esqueleto. Se vocês, né, imaginarem a laringe, vamos voltar aqui só para mostrar para vocês aqui uma imagem, vocês terem uma ideia. Ela é constituída de várias cartilagens. Essa cartilagem que está aqui chama cartilagem tireoide. O que significa tireoide? Em forma de escudo, né? Então, como a morfologia dela lembra um livro aberto, né? E ela tem, então, duas lâminas, que se encontram no plano mediano, tá? Então, se eu fosse representar a cartilagem tireoide, ela seria mais ou menos uma coisa assim. Um livro aberto. Uma lâmina de um lado, uma lâmina do outro lado, né? Essa cartilagem tireoide tem projeções superiores e projeções inferiores. O corno superior e o corno inferior. E olhem agora, a outra cartilagem que aparece nessa imagem é a cartilagem cricoide. Cricoide significa em forma de anel. Se eu for desenhar um anel aqui, seria mais ou menos uma coisa assim, né? O anel, ele tem uma parte estreita, que chama arco, e uma parte fina, uma parte ampla, posterior a essa parte fina e estreita, que chama lâmina. Então, agora nós já podemos chegar aqui, que eu vou tentar fazer um esqueminha para vocês. Deixa eu só pegar uma canetinha mais fina. Então, olha aqui agora. A cartilagem tireoide em forma de escudo. Um lado, o outro, posterior. Essa cartilagem tireoide, se eu olhar numa vista superior, se eu olhar de cima aqui, eu vou enxergar uma coisa assim. Duas metades. E agora eu já posso mostrar para vocês o seguinte. Quando esse ângulo aqui, né, é um ângulo agudo, isso é uma cartilagem tireoide do sexo masculino. Quando o ângulo é um ângulo obtuso, nós vamos estar diante de uma cartilagem tireoide do sexo feminino. É claro que isso só depois da ação dos hormônios sexuais, né? Não depois que agiram os hormônios sexuais, essa projeção mais evidente vai ser percebida facilmente no plano mediano, na região cervical, no sexo masculino, na altura da quarta vértebra cervical, né? Nas mulheres é mais discreto, porque o ângulo é um ângulo mais obtuso, né? É mais aberto. Então, olhem agora aqui, e eu vou voltar aqui de novo e vou novamente construir a minha cartilagem tireoide. A cartilagem cricoide tem a forma de um anel, como eu já falei com vocês, daí o nome, mas é um anel chamado anel de sinete. Se vocês olharem nesses filmes, que tem um rei, e o rei vai carimbar uma carta, fechar uma carta, ele pinga uma parafina e vem com um anel e bate, né? Aqui ele chama anel de sinete. Então, olhem aqui, a cricoide, que lembra a forma de um anel, tem um arco em posição anterior e tem uma lâmina que está em posição posterior. Se eu olhar a cartilagem cricoide em vista superior, ela é assim. Pronto, né? E se eu representar aqui agora a cartilagem tireoide em vista superior, eu tenho esquematicamente essa imagem, né? E se eu quisesse comparar, é claro que eu estou exagerando, aqui seria o sexo feminino e o desenho de baixo seria o sexo masculino, né? Então fica fácil agora da gente entender, né, essa característica aqui do esqueleto da laringe. Então agora olhem só, aqui eu tenho uma projeção inferior, é o corno inferior, né? Ele vai se prender, articular bilateralmente, cada um respectivamente com o seu lado, né, com a cartilagem
cricoide. E aí agora eu posso fazer uma outra imagem, que seria o seguinte. Eu tenho, em vista de perfil, uma cartilagem tireoide, e eu tenho aqui uma cartilagem cricoide. Vista de perfil. Aqui é anterior e aqui é posterior. Né? Se eu tenho uma fixação, uma articulação com o corno inferior, né? Uma está ocorrendo nessa visão e a outra do lado contrário, que o desenho não mostra. Mas é possível vocês, então, agora, né, tendo em vista esse arranjo estrutural aqui esquemático, imaginar que a cartilagem tireoide e cricoide pode, né, uma pode mover em relação à outra, segundo a essa articulação. Então, como que eu poderia representar nesse desenho um movimento? Eu poderia fazer isso. Ela pode deslocar para cá, mas ela pode também deslocar para lá. Mas eu poderia deixar a cricoide fixa e mover a cartilagem tireoide para lá e para cá. Então, dependendo do livro que vocês forem estudar, o autor vai falar que a cartilagem tireoide fica fixa e a cartilagem cricoide se move. Outros autores vão falar que a cartilagem cricoide ficou fixa e a tireoide é que vai movimentar em direção anterior ou posterior. Tá? Considerando que a cartilagem tireoide se articula com o ocioide, e ele está relacionado com a musculatura supraioide, que nós já vimos, né? E considerando que a cricoide vai se articular inferiormente com os anéis da traqueia, é muito mais sensato imaginar que as duas peças cartilaginosas se movam, né, quando os músculos contraírem, do que uma ficar fixa, uma ficar móvel. Né? Mas, de qualquer maneira, os livros de anatomia, ora informam uma cartilagem como sendo origem de músculo, a outra como sendo inserção, dependendo de quem ele considera que movimenta. Mas, na verdade, né, o mais sensato é imaginar que as duas cartilagens vão se mover. Então, olha só, numa vista superior, cartilagem tireoide, sexo masculino, cartilagem tireoide, feminino, após a puberdade, né? Cartilagem cricoide, cartilagem cricoide. Só de olhar esse desenho, vocês já podem perceber que a parte mais estreita da laringe vai ser o anel formado pela cartilagem cricoide. Né? A tireoide são duas lâminas, posterior aqui é músculo. Né? A traqueia, vocês já viram lá, que posteriormente ele é constituído também de musculatura traqueal, músculo liso lá. Então, olha que interessante. O diâmetro da cartilagem cricoide é o ponto mais estreito que não sofre deformidade na laringe. Então, ela funciona como, né, o limitador de progressão de corpos estranhos, aspirados, que têm um maior diâmetro do que ela. Né? Então, ele é o ponto mais estreito funcional aqui da nossa laringe, é o ponto mais estreito. Bom, mas olhem aqui essa imagem. Vamos passar aqui. Aqui, né, eu estou vendo, então, agora, naquele esqueminha que eu sugeri para vocês, né, a cartilagem tireoide, e aqui está a cartilagem cricoide, mas está encoberta de músculo, né? E apareceu aqui uma nova cartilagem, que eu já vou definir para vocês quais seriam, e essa cartilagem, ao contrário da cricoide e da tireoide, ela é par, tem uma de cada lado. Nós vamos chegar nela daqui a pouquinho. Bom, então vamos continuar. Então, olha que bonitinho esse desenho. O desenho está mostrando para nós uma vista anterior da laringe do indivíduo adulto, né, em que eu consigo reconhecer a cartilagem tireoide e aqui um pedacinho da cartilagem cricoide. Né? Mas esta imagem ainda mostra o ocioide em forma de U, né? E aqui eu tenho os anéis superiores da traqueia. Só de olhar essa imagem, vocês já podem perceber uma coisa. Apareceu aqui uma glândula, né? Uma glândula endócrina, que vocês já conhecem, que é a glândula tireoide. Essa glândula tireoide, ela parece uma gravatinha borboleta. Então, ela tem dois lobos. Né? Ela tem um lobo do lado esquerdo, tem um lobo à direita e tem uma união entre eles. A união entre os lobos da cartilagem tireoide chama ístio. Então, a cartilagem tireoide tem dois lobos e um ístio.
Esse é o padrão usual e normal da constituição da cartilagem da glândula tireoide. E só de olhar essa imagem, vocês já podem deduzir uma coisa que é muito importante, vocês não podem esquecer. A glândula tireoide não se sobrepõe à laringe, a cartilagem tireoide da laringe. A glândula tireoide, com seu istmo, sobrepõe aos anéis mais superiores da traqueia. É o que nós vamos ver aqui. Isso tem importância prática? Tem, porque se eu tiver que abrir a luz da traqueia num procedimento de traqueotomia, o istmo da glândula já é uma estrutura que vai interpor entre a pele, né, e a traqueia. E ele vai ter que ser, então, mobilizado, esse istmo. Né? O que é feito usualmente é uma incisão no istmo e desloca, né, cada lobo para um lado. E com isso, então, nós vamos expor a traqueia e ter acesso facilmente aos seus anéis mais superiores. Né? Então, isso já ensina para a gente o seguinte, que uma traqueostomia ou uma traqueotomia é um procedimento cirúrgico e ele, usualmente, ele é feito em condições hospitalares, condições adequadas. Ele não é uma boa opção numa emergência, só numa condição extrema, né? Porque nós vamos ver que, além do istmo da glândula, outras estruturas anatômicas importantes vão interpor entre a pele e a traqueia. E, com isso, pode seguramente, né, permitir, né, a lesão dessas estruturas e trazer complicações. Então, eu já até falei isso com vocês, a traqueotomia é um processo eletivo, né, ele é feito em condições adequadas. Esse desenho mostra uma variação anatômica, que é a presença de um lobo acessório. Aqui, eu falei que tem um lobo, né, do lado esquerdo, tem um lobo à direita e tem um istmo. E agora apareceu esse lobo acessório. É o lobo piramidal, em forma de pirâmide, chamado de piramidal, lobo piramidal. Né? Esse lobo piramidal é uma lembrança da formação da organogênese, da embriologia da laringe e da embriologia da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela se forma na região do dorso, na região posterior da língua. E ela vai migrar da região da faringe, né, da região do assoalho da cavidade oral, até a região do pescoço. Né? E ao migrar, ela pode deixar no caminho tecido glandular. E esse tecido, então, está mostrando, né, o caminho que ela percorreu e não regrediu, ficando, então, ao longo desse caminho e caracterizando a presença do chamado lobo piramidal. É uma variação anatômica, não traz prejuízo nenhum. Além desse lobo piramidal, podem formar estruturas císticas, pequenos cistos, ao longo desse trajeto de migração, né? Os chamados cistos tireoglossos, né? Pode aparecer e inflamar o seu conteúdo e aparecer um caroço no pescoço da pessoa, né? E esse cisto tem que ser removido, né? Pode ser confundido com um tumor, alguma coisa, mas é uma coisa benigna, né? Então, olhem lá, a glândula, guardar que ela não sobrepõe a laringe, né? E aqui nessa imagem seguinte, agora sim, a glândula tireoide foi removida e vocês estão vendo então a cartilagem tireoide, a cricoide com sua lâmina, que é a parte estreita, e o arco está em posição posterior, né? Aquele desenhozinho que eu tentei esquematizar para vocês. Observem que o corno superior articula com o ocioide e o inferior com a parte lateral da cricoide. Isso bilateralmente, tá? Observem nesse desenho ainda que nós temos aqui uma membrana prendendo o ocioide, a cartilagem tireoide, e uma membrana prendendo a cricoide, a cartilagem tireoide. Membrana tiroioide, membrana cricotireoide. Tiroioide, cricotireoide. Tá? Essas membranas, elas estabilizam as posições anatômicas das cartilagens, consequentemente, as suas articulações, né? É como se fosse aquela membrana interóssea que vocês viram lá nos ossos da perna e nos ossos do antebraço, né? É uma articulação com tecido conjuntivo fibroso. Olha agora vista posterior. Nós estamos vendo agora a laringe em vista posterior. Então, aqui eu tenho a tireoide, né? Uma lâmina, a outra lâmina da tireoide. Eu estou vendo aqui, ó, a lâmina da cricoide, porque o arco é anterior,
E apareceram aqui agora umas novidades, né? Primeiro, apareceu essa cartilagem epiglótica. Apareceram duas outras cartilagens aqui. Essas duas cartilagens, elas lembram a figura de uma pirâmide de base triangular. Mas os livros a descrevem com o nome de aritenoide. Aritenoide significa em forma de jarro, né? Ela lembra grosseiramente a forma de um jarro. Olhem só, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. E as duas aritenoides, elas vão participar da fonação. A cartilagem epiglótica e outras que eu vou mostrar daqui a pouco, elas têm apenas função protetora. Então, eu apenas vou citá-las, né? Mas nós vamos estudar com mais detalhe a mobilidade da tireoide em relação à cricoide e as aritenoides em relação à cricoide também. Bom, então agora, se eu voltar lá naquele esqueminha que eu tentei montar para vocês, aqui, deixa eu botar aqui na tela branca. Aqui, ó, eu posso fazer, então, olha só, a cartilagem tireoide em vista de perfil, a cartilagem cricoide, aqui está o arco, aqui está a lâmina, e agora eu vou representar aqui as aritenoides. Olha onde que elas estão. Elas estão apoiadas na lâmina da cartilagem cricoide, ou seja, elas estão articulando com o dorso da lâmina. Se eu fizer um desenho da cricoide isolada aqui para vocês, ó, seu arco e sua lâmina, e fosse representar as aritenoides, elas vão ficar assim, uma do lado de cá e a outra sobrepondo do lado de cá. Então, se eu lembrar que a tireoide movimenta em relação à cricoide, lembra que eu falei que a tireoide pode aproximar da cricoide ou a cricoide da aritenoide e vice-versa, né? Quando esse movimento acontecer, olha que interessante. Se a cricoide vier para cá, olha o que vai acontecer com a aritenoide. Ela desloca anteriormente. Mas, se a cricoide deslocar em direção posterior, está ficando confuso aqui, está dando para ver, a aritenoide vem para cá. Então, olha que interessante. O fato da aritenoide estar empoleirada, né, na cricoide, quando a cricoide movimenta, ela também o faz de maneira passiva. Então, nós vamos ver isso aqui na sequência. Então, vamos voltar naquele slide agora. Olha aqui. Esse desenho, né, só para localizar aqui a cartilagem tireoide, eu já passei essa imagem para vocês no encontro anterior, e aqui a cartilagem cricoide. Olhem aqui, ó, arco, lâmina. Vamos lá. Olhem agora. Essa imagem mostra só a cricoide, em forma de anel. Observe que a cricoide tem umas facetas articulares para receber as duas aritenoides e tem uma faceta mais lateral que vai receber o corno inferior da tireoide, né? Então, a tireoide vai articular aqui e no corno contralateral. Olhem agora que interessante. O arco anterior, a lâmina posterior. Se eu fosse representar aqui agora a aritenoide, eu ia colocar uma aqui. Ia colocar a outra do lado de lá. Né? Como se fossem duas orelhinhas aqui. Ó. E com isso, agora, eu tenho as estruturas que vão participar da fonação. É a tireoide, que a imagem não mostra, a cartilagem cricoide e a aritenoide. Observem que, continuando, né, aquele raciocínio, a parte mais estreita da laringe constitui verdadeiramente, né, o nosso diâmetro da cartilagem cricoide. Agora, olha só, essa cartilagem aritenoide, ela tem uma projeção superior, chama ápice. Ela tem uma projeção anterior, chama processo focal. E tem uma projeção lateral, que chama processo muscular. Então, a aritenoide, só de olhar para esse desenho, eu já posso dizer, se ela tem um processo muscular, o que vai fixar aqui é músculo. Se ela tem um processo vocal, é aqui que vai se prender as estruturas que depois vão ganhar o nome de prega vocal.
né? Prega vocal. Vou continuar. Cricoide. Olhem agora a tireoide. As duas lâminas, né? Esse desenho, como o ângulo formado é um ângulo agudo, eu posso deduzir que está representando uma cartilagem tireoide do sexo masculino. Né? Aqui, ó, essa borda anterior é a proeminência laríngea, que é acessível à anatomia de superfície. A proeminência laríngea, né, é uma característica sexual secundária do homem, e é o chamado gogó ou pomo de Adão. Né? Tá aí. Vamos lá. Olha que bonitinho agora. Agora, eu estou mostrando aqui para vocês a aritenoide, com o seu ápice, o seu processo muscular e o seu processo vocal. E na imagem aqui à direita, nós estamos vendo aqui, né? Ela está presa aqui, ó, articulando aqui, ó, com a cartilagem cricoide. Né? Fica fácil entender que se a cricoide desloca posterior, a aritenoide vai junto. Se ela desloca anterior, a aritenoide vai junto. Ela tem um movimento passivo. Esse movimento é simplesmente por estar empoleirada na lâmina da cartilagem cricoide. Então, ó, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e as pares aritenoides, fonação. A cartilagem tireoide, ela é constituída de cartilagem hialina. A cartilagem cricoide, da mesma forma. E a cartilagem aritenoide, existe uma discussão nos livros de anatomia. Alguns autores falam que ela é toda de cartilagem elástica. E outros autores falam que o processo vocal é cartilagem elástica. E o restante é cartilagem hialina. De qualquer maneira, ela é mista, né? Ela tem uma parte cartilaginosa de cartilagem elástica e outra cartilagem hialina. O que vai variar é se há mais ou menos cartilagem elástica. Mas em qualquer situação, o processo muscular sempre vai ser cartilagem elástica. E se vocês lembrarem aí do processo de maturação das cartilagens, a cartilagem hialina, com o envelhecimento da pessoa, ela vai ossificar. E a cartilagem elástica não o faz. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma radiografia do pescoço de um indivíduo idoso, ele vai ter áreas de calcificação no plano mediano, sobrepor a coluna vertebral, na altura da quarta vértebra cervical. O que é isso? É a ossificação da cartilagem tireoide, é a ossificação da cartilagem tireoide ou cricoide, né? É o que é importante a gente saber. Olha essa imagem agora. Aqui nós estamos vendo uma representação do Graves em que uma lâmina da cartilagem tireoide foi removida. Quer dizer, aqui nós tínhamos uma lâmina da cartilagem tireoide. Ela saiu fora. E aí agora nós estamos enxergando, né, livremente a cricoide, a arco-lâmina, as aritenoides. Vou marcar aqui na aritenoide, ó, o processo vocal, o processo muscular e o ápice. Observem que no ápice da cartilagem aritenoide, nós temos aqui uma pequena cartilagem ancorada. E logo acima dela, uma outra cartilagem. Pares também. Né? Uma tem a forma de corno, de chifre. Ela chama corniculata. E a outra tem a forma de cunha. Ela chama cuneiforme. Não é na forma daquilo que vocês pensaram, não. É a forma de cunha. Quem sabe o que é uma cunha? Vamos lá. Quem sabe o que é uma cunha? Ninguém sabe o que é cunha? Tem alguém? O Renata está digitando. Vamos ver se alguém vai acertar. Cunha. Agora não apareceu nada aqui, não. Vamos ver. Se acertar, vou dar um ponto. Gente, estou dando tanto ponto para vocês vão ter que passar aí com 300, estou achando. Vamos lá. Deixa eu ver, ainda não apareceu aqui a citação. Então, cuneiforme e corniculata. Essas duas articulações, mais a cartilagem epiglótica, elas não participam da fonação, tá? Então, elas são apenas de proteção à entrada da laringe. São estruturas de proteção, né? Cadê a cunha? Apareceu ainda não. Vamos lá, hein? Tem dois competindo aqui para ganhar um ponto. Bom, então, daqui a pouquinho eu falo o que é cuneiforme, forma de cunha, né? O que é cunha. Bom, então está aqui o esqueleto da laringe, né? Lembrando
que no indivíduo, à medida que for ficando mais velho, né, nós vamos ter a ossificação da tireoide, a ossificação da tireoide, da cricoide e da aritenoide variavelmente. Lembrando que a parte de constituição elástica não irá ossificar, mesmo na idade mais avançada. Tá? Então, vamos lá. Olhem aqui agora nessa imagem, eu tenho aqui 3 fotografias que eu fiz lá no ML mostrando 3 cartilagens tireoides. Se vocês olharem essas cartilagens tireoides, vocês vão ver o seguinte, a cartilagem tireoide aqui, elas estão, né, parcialmente ossificadas. A parte que era constituída de cartilagem, no processo de preparo da peça, que estava preenchendo aqui era cartilagem, que também era, ela se perdeu, ela saiu, né? Então deixou esses buracos, que eu chamo de janelas ou fenestras. Quanto mais janela, mais jovem. Quanto menos ossificação, mais jovem. Então, vocês já podem deduzir que o indivíduo mais jovem aqui é esse, e o indivíduo mais idoso é esse aqui mostrando, né? Então, aqui agora que a gente pode ver aqui, ó, um detalhe daquela imagem anterior. Olhem aí, a área que era ocupada por cartilagem, a cartilagem saiu, se perdeu, né? E ficou parte ossificada, uma cartilagem tireoide. O indivíduo com a cartilagem tireoide com esse padrão já está por volta de 45 anos de idade, né? Aqui já é um indivíduo mais idoso. Vamos lá. Observem em vista anterior e a imagem aqui na sequência. Um indivíduo bem idoso, né? Aquele que já ganhou uma ossificação quase que plena. Observe nesses modelos todos que eu estou mostrando essas imagens, né? O ângulo é um ângulo fechado, né? Um ângulo agudo. Então, isso traduz em cartilagens tireoides, né? Do sexo masculino. A cartilagem tireoide, né? Com essa ação do hormônio, né? Ela responde à testosterona. Por isso que era uma característica sexual secundária no sexo masculino. Mas se uma mulher, né, começar a tomar hormônio masculino, vai mudar o ângulo dela e ela vai passar a ter a proeminência laríngea, ela vai ganhar aquele gogó também. Agora, olha que interessante que eu vou fazer aqui. Hein? Eu vou desenhar aquele esqueminha que eu mostrei de cima, olhando de cima, né, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, sexo masculino. Vou desenhar aqui agora a aritenoide, de um lado, vista superiormente, e a aritenoide vista superiormente do outro lado. Lembrando que isso aqui é o processo vocal, aqui é o processo muscular. Fica parecendo um chinesinho, né? Um chapéuzinho chinês. Olhem aqui agora. Se eu imaginar, né? E vou mostrar para vocês em seguida. Aqui nós temos uma membrana que vai da cartilagem tireoide ao processo vocal da cartilagem aritenoide. Vai da tireoide ao processo vocal da aritenoide. Né? Esse desenho está representando o sexo masculino. Mas se eu for sobrepor aqui agora o sexo feminino, o desenho fica igual, só muda a cartilagem tireoide, que o ângulo aqui agora vai ser um ângulo obtuso. É claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas agora eu posso representar aqui nesse desenho essa mesma membrana, que vai da tireoide até a aritenoide no sexo feminino. Moral da história, se eu olhar esse desenho agora, eu percebo, né, claramente, né, que essa medida no sexo masculino é maior do que essa medida no sexo feminino. Ou seja, a dimensão antero-posterior da laringe aumenta na puberdade. E isso é um dos fatores que vai fazer com que a voz no sexo masculino torne-se uma voz mais grave. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Gente, ninguém falou da cunha. Eu vou ter que falar. Começaram a escrever, mas não apareceu. Ah, apareceu. Não, mas não deu aqui. População da laringe, vou falar de sinovial ou não. E espera um pouquinho que eu já vou falar do ligamento cricotireoide.
Qual o processo? A minha página aqui não está rolando aqui não, por isso que eu não vi esse monte de coisa que você escreveu. Cartilagem elástica, o processo muscular é sempre elástica. Aqui. Colocar na enxada, para colocar a perna para cima, não sabia disso não. E é na enxada, sim, cunha. Ah, tá certo. Muita gente acertou aqui. Vou explicar para vocês aqui o que é uma cunha. Vocês já viram uma pecinha que você põe na porta, para a porta ficar aberta e o vento não bater a porta. Você encosta aquilo no chão, ela é mais fininha de um lado, mais grossinha do outro. Você puxa, né, a porta de encontro, a porta entra e trava. Né? Então aquilo é chamado de cunha. Tem gente que colocou aqui também, serve para poder estabilizar o cabo da enxada. Você tem lá uma enxada, né? A enxada é uma coisa mais ou menos assim, né? Tem um buraco aqui. Você enfia o cabo da enxada. Você enfia o cabo na enxada, aqui, né? Aqui é cortado. E a enxada vai poder deslizar aqui e sair, né? Então, para ela não sair, você vem com uma pecinha de madeira, que tem mais ou menos esse formato. Ele é fininho aqui e grosso aqui. Na hora que ele entra aqui nesse ponto, para entender o desenho, aqui ele entra aqui, ó, ele vai abrindo o cabo da enxada. E vai abrindo o cabo e apertando ele na enxada. Né? Vai entrando aqui. Isso vai para o martelo também. E quando isso acontece, então estabiliza. Então, cunha é em forma, né? Cuneiforme é em forma de cunha. Deixa eu ver aqui. Na roça, muito bem. Meu pai para calçar as coisas. Isso mesmo, parabéns. Beleza. Deixa eu ver o que mais está aqui. Consegui lendo aqui alguma coisa que eu não vi. Isso. Todo mundo que escreveu aqui acertou, gente. A cunha. A cunha. Eu já vi na roça o trequinho de madeira. Cunha, para mim, é um negócio de madeira que parece uma rampinha. Isso mesmo. Muito bem, uma rampinha. É um instrumento de ferro que racha lenha. Isso eu não sei, não. Bom, então, vocês estão sabendo direitinho o que é cunha em forma, né? Cuneiforme em forma de cunha. Bom, então, respondendo aqui para quem perguntou, né? A cartilagem aritenoide, ela tem um processo vocal sempre de cartilagem elástica. O restante é variável. Pode ser ou não de cartilagem elástica, totalmente ou parcialmente, né? Sendo mista. Mas observe o seguinte, se a cartilagem elástica não ossifica, ela sempre vai ficar, né, sem aumentar a sua rigidez. E isso é interessante, que está relacionado com a fixação da nossa futura prega vocal. Tá? Então, o processo vocal é cartilagem elástica. Falou, Laura? Isso aí. Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, então nós já vimos, né, as características gerais do esqueleto, e nós vamos poder agora discutir a mobilidade dessas cartilagens, para poder entender os movimentos que a laringe faz. Essa imagem aqui é um feto que eu fotografei de 5 meses de gestação, só para mostrar aqui, ó, ao palato, aqui, o céu da boca, e olha a altura que a laringe está, né? Mostrando que ela está na altura da primeira e segunda veta cervical. Essa é a laringe desse mesmo cadáver aquele do feto de 5 meses, só para mostrar para vocês, ó, isso aqui, ó, é 1 centímetro. Olha como é que é diminuta, né? O tamanho da laringe do recém-nascido no feto. A epiglote, a cuneiforme e a corniculada, viu, Ana Carolina, são cartilagens de proteção da entrada da laringe, chamado ádito. Não tem função fonadora, tá? Agora, olhem aqui de novo, ó, o mesmo fetinho que eu dissequei lá, mostrando aqui a laringe aberta, né? E vocês podem ter uma ideia da dimensão e do diâmetro interno da traqueia, né? Então, é muito estreitinho, muito pequenininho. Olha aí, ó. Aqui a luz da traqueia, com mais ou menos uns 3 a 4 milímetros só. Depois é que ela vai ampliando, mas mesmo assim, ela não chega a ficar tão grande, né? A laringe da mulher tem, em média, 1,8 centímetros, e o homem uns 2,4 centímetros, longitudinalmente.
Aqui é um corte frontal da cabeça desse feto, né? Isso aí para lembrar a gente aqui, ó, como que o seio maxilar, né, está hipodesenvolvido ainda, né? O crescimento do nosso chamado víscero-crânio ainda não ocorreu, tá? Bom, então agora vamos lá. Vamos estudar agora a mobilidade, né, da laringe, levando em conta as articulações. Alguém já perguntou aí das articulações, nós vamos falar um pouquinho delas aqui agora. Então, olhem aqui. Ó, a criança, né, ela regurgita. Então, quando ela regurgita, o conteúdo gástrico pode ganhar a faringe. Ganhando a faringe, Gabriela, ela pode aspirar. Como ela tem uma imaturidade neuronal, ela não é capaz de proteger a entrada da laringe igual nós protegemos. Então, ela vai engasgar e vai aspirar o conteúdo, né? Por isso que o recém-nascido, ele tem que ser colocado para arrotar, né? Você bate depois que mamou, e a criança arrota e põe no bercinho. Quando põe a criança para deitar no bercinho, ela deve ficar em decúbito ventral ou decúbito lateral, porque se ela regurgitar, vai escorrer através da cavidade oral, na boca, e vai cair no serinho e tal, né? Mas ela não vai aspirar. Quando a criança já vira sozinha e dorme de barriga para cima, né, em decúbito dorsal, os pais não precisam preocupar. Porque se ela já ganhou uma maturidade para voluntariamente mudar o seu decúbito, ela também já ganhou a maturidade de proteção, né, para aspiração do conteúdo gástrico para o interior das vias aéreas, tá? Então, mas normalmente o nenenzinho fica, é isso mesmo, ele fica deitadinho lá, né, de decúbito lateral ou decúbito ventral, porque se ele regurgitar, sai pela cavidade oral e não aspira o conteúdo. Agora, aspirar o conteúdo gástrico, isso pode acontecer também no indivíduo adulto, né? No indivíduo embriagado, sob efeito de droga, né? Ele pode também aspirar o conteúdo e ter pneumonias e assim por diante, desde que comprometa o sistema nervoso dele e a capacidade dele ter um comando efetivo, né, durante a deglutição, de direcionar esse bolo alimentar para a via digestiva, para o esôfago, né, e não para a região da laringe, tá? Bom, eventualmente a gente engasga também com a própria saliva, né, alimentando, mas é coisa de pouca importância. E você tem um acesso de tosse logo em seguida. A tosse é um mecanismo de proteção, né, para eliminar o eventual corpo estranho que esteja ali. Bom, então vamos voltar agora. Cartilagem tireoide, cartilagem cricóide, arco, lâmina, corno superior, tá? Então agora vocês já podem, né, entender a mobilidade dessas laringes. Vocês acham que a laringe tem articulação fibrosa, cartilaginosa ou sinovial, né? Considerando que a laringe tem uma mobilidade enorme, né, dá para a gente imaginar que tem que ser um tipo de articulação que tem mais mobilidade. Então, as articulações aqui são sinoviais. Então, a articulação entre a tireoide e a cricoide e a articulação entre as aritenoides e a cricoide são todas sinoviais. Então, tudo que vocês viram lá com o tio Léo para uma articulação sinovial, vale aqui. Tem cápsula articular, membrana sinovial, cavidade articular, líquido sinovial, ligamentos capsulares, tudo igualzinho. E aí, vocês já podem entender também o seguinte, as doenças que acometem as articulações sinoviais de outras regiões do corpo também pode estar presente na laringe. Então, por exemplo, né, existem doenças chamadas genericamente de reumatismos. Esses reumatismos podem acometer a laringe também. Então, um paciente com reumatismo, por exemplo, uma doença chamada artrite reumatoide, ele pode ter dor nas pequenas articulações da mão, dos pés, e pode ter dor à fonação e à deglutição. Quer dizer, tudo faz parte de um quadro comum, de uma doença única, porque as articulações sinoviais, né, elas sofrem agressão por essas doenças. E aí, então, ela aparece também com essas queixas. Né? Então, não é de surpreender ninguém, né, uma senhora, uma mulher, que essas doenças são mais comuns no sexo feminino, apresentar um quadro, né, de dor à deglutição, né, odinofagia, que a gente chama, ou dor à fonação, e apresentar dor também nas articulações da mão, isso tudo fazendo parte de um quadro comum, né, que é uma doença chamada, de maneira geral, de reumatismos. Olha esse desenho. Olha a membrana tiroidóide.
Olhem a membrana cricotireoide. Tá aqui. Se vocês olharem a membrana cricotireoide, olha com atenção que eu vou falar. Ela está partindo do contorno superior do arco da cricoide e ganhando o contorno superior da lâmina. Anteriormente, ela vai da cricoide e prende na tireoide. Pronto. Mas se eu olhar agora nesse desenho, à medida que nós vamos caminhando em direção posterior, ela agora não prende mais na cartilagem tireoide. Ela vai ficar com uma borda livre. E ela vai se estender da tireoide, mudar a cor, da tireoide até o processo vocal da aritenoide. Então, se eu olhar agora nesse desenho, né, eu tenho aqui uma membrana que vai na sua borda livre da cartilagem tireoide até o processo vocal da aritenoide. Essa membrana, ela tem nomes diversos dependendo dos livros, né? Ela é chamada genericamente de cricotireoide. Mas se vocês vão concordar comigo, que ela só pode ser cricotireoide aqui, porque aqui, na verdade, ela está toda livre, ó, toda livre. Então, os livros costumam chamar a parte que expande da cricotireoide, mas que não mais prende na tireoide, mas deixa uma borda livre. Ó, uma borda livre, que vai do encontro da tireoide até o processo vocal da aritenoide, ela se chama, então, de membrana vocal. Né? Então, o César falou que caiu a aula para umas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou? Pela minha imagem aqui, todo mundo está com o fonezinho, tá, beleza. Só a Isabela Barbosa que não está mostrando que ela está ouvindo. O resto está tudo certinho. Bom, alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu repito. Vocês entenderam eu falar da membrana cricotireoide e falar que a borda dela chama membrana vocal? Sim ou não? Eu vou repetir. Tá, então vamos lá. Ô, Luísa, presta atenção aqui. Ó. Eu tenho a membrana que vai da cartilagem cricoide até a cartilagem tireoide. Prendeu aqui. Essa membrana ela é chamada de cricotireoide. Mas, se você olhar com atenção, você vai ver que ela só pode ser cricotireoide anteriormente no plano mediano. Na parte que eu vou caminhando aqui, ó, lateralmente, você vai perceber que ao invés dela se prender na cartilagem tireoide, ela está ficando com uma borda livre, porque ela vai em direção superior, mas não prende, só prende no extremo anterior na tireoide e no processo vocal da cricoide posteriormente. Então ela forma uma região de espessamento, isso vale para um lado e para o outro, né? Em continuidade com essa expansão a partir da membrana cricotireoide. Os livros, então, costumam chamar essa expansão de membrana vocal. E essa parte espessa na borda livre, como vocês estão vendo aqui, ó, essa parte espessa na borda livre, ela é chamada de ligamento vocal. Então, ligamento vocal e membrana vocal são detalhes de uma estrutura que é a membrana cricotireoide, tá? Então, aqui, membrana cricotireoide, membrana vocal, ligamento vocal. Tem 2 ligamentos vocais, um de cada lado. Vou mostrar uma imagem que vai ficar muito mais didático para vocês entenderem. Olha essa imagem. Olhem lá. Aí que a Maria Clara está mandando uma mensagem para mim aqui. Deixa eu ver o que ela está falando. Não, aqui está. Deixa eu ver se eu acho ela aqui agora. Ah, tá. Beleza. Já formalizou aqui. Bom, vamos continuar. Então, vamos lá.
membrana cricotireoide. Deixa eu pegar outra imagem melhor. Ah, aqui, essa imagem está ótima. Vê se todo mundo concordou. Se alguém não entendeu, eu repito de novo, que isso aqui é o fundamento para a gente entender tudo que está aqui. Tá? Então, agora, olhem aqui. Eu vou representar de novo a membrana cricotireoide. Essa membrana cricotireoide, ela está presa em toda a extensão do arco e da lâmina da cricoide. Ao invés dela se prender, né, na cartilagem tireoide agora, no processo vocal, ela vai deslocando em direção superior, de tal maneira que ela fica num grande trajeto livre, uma borda livre, como se fosse uma borda de um toldo, de um lado e de outro. Né? Aqui, o alaranjado, membrana cricotireoide. As setinhas, membrana vocal. E a borda livre, ligamento vocal. Então, são coisas, né, que ganham nomes diferentes, mas que é a mesma estrutura. Olhem nesse desenho. Dá para ver facilmente aqui, então, a membrana cricotireoide, né, a membrana vocal, que foi a parte que expandiu, e o ligamento vocal que está aqui. Né? Então, agora, naquele desenhozinho que eu fiz para vocês lá, eu desenhei a cartilagem cricoide, desenhei a cartilagem cricoide, desenhei uma cartilagem aritenoide, a outra cartilagem aritenoide, isso visto de cima, né? E agora eu posso representar aqui nesse desenho a membrana vocal, de um lado e de outro, e aqui, ó, o ligamento vocal, que é a borda livre, né? Isto aqui está saindo da cricoide, originando aqui na cricoide, dirigindo em direção ao plano mediano, terminando numa borda livre. Então, ó, membrana vocal. Olha a pergunta, vamos ver quem vai entender o que vai acertar o que eu vou falar. Quem tem uma membrana vocal maior, o homem ou a mulher? Adulto. Homem ou mulher? Viram entender? Isso. Luísa, muito bem. Muito bem, é isso aí. Então, eu acho que não entendeu, né? A maioria das pessoas não estão conseguindo entrar na aula. Acho que aconteceu a mesma coisa da aula passada. Ó, o que eu posso fazer aqui, gente, eu vou tentar, então, voltar a página aqui, tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer. You are currently the only person in this conference. Alô? 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 Bom, gente, eu recarreguei a página. Voltou? Eu recarreguei a página, porque tinha gente reclamando que tinha caído. Está funcionando agora? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Todo mundo entendeu aqui? Ó, todos estão aparecendo para mim aqui direitinho, com o fone. Todo mundo aqui. Nós temos 22 pessoas aqui na sala. Muito bom. Então vamos lá. Obrigado, Marinha. Aí, vamos lá. A Marina também está me ouvindo. Então vamos continuar. Então, espero que todos tenham entendido isso aqui. Tem uma imagem aqui que vai ser mais fácil vocês entenderem. Olha aqui, deixa eu voltar aqui. Vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, que talvez vocês consigam entender melhor. Imaginem a laringe, ó, cartilagem tireoide, que eu fiz. A cartilagem cricoide com seu arco e lâmina. E aqui, uma aritenoide de cada lado, né? Que eu vou ver aqui por transparência. Um aqui e outro aqui. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um corte frontal. E vou olhar daqui. Se eu fizer um corte frontal e olhar daqui, eu olho um pedacinho da lâmina da tireoide de um lado cortado. Vou ver a lâmina cortada do lado contrário. Vai cortar um pedacinho do arco de um lado e um pedacinho do arco da cricoide do outro. Né? A membrana vocal, ela vai sair do contorno superior da cricoide e vai terminar em borda livre. Esse espessamento da borda livre é o ligamento vocal.
É como se fossem duas tendas. Será que vocês conseguiram entender? Agora deixa eu voltar aqui nessa imagem, que é a mais didática é essa. Então, observe, saiu daqui, foi para o plano mediano, deixou uma borda livre espessada, e isso aqui é a membrana vocal e aqui o ligamento. Espero que vocês tenham já entendido isso. Então agora, gente, olha como é que ficou fácil. Eu tenho o ligamento vocal, olha ele representado aqui nesse desenho. Né? Ligamento vocal. Vocês já podem agora entender que quando a cricoide move em relação à tireoide ou vice-versa, o ligamento vocal pode ficar mais alongado ou pode ficar mais retraído. Ele pode esticar ou não. Né? Imagine que se fosse aqui um elástico, né, de prender cabelo. Eu esticando e retraindo. Quando eu estico o elástico, ele fica tenso e fica fino. Quando eu relaxo, ele fica grosso e fica flácido, né? É isso que acontece lá. Vamos lá. Então agora vocês vão entender direitinho. Olha que bonitinho esse desenho que está no livro do Grace. Dá para ver facilmente aqui, ó. Cartilagem tireoide, né? A nossa cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, a aritenoide com seu processo vocal. E aqui eu vejo agora facilmente, ó, a membrana vocal e o ligamento vocal. Então, observe o seguinte, ó, se nós movimentarmos a tireoide em relação à cricoide, eu posso esticar o ligamento ou posso relaxar, tensionar ou afrouxar. E nós vamos ver o seguinte, que a cricoide, né, tendo ancorado as duas aritenoides, as aritenoides podem mover em relação à cricoide, é o que nós vamos ver em seguida aqui agora. Então, olhem lá. Olha que bonitinho esse desenho, né? Mostrando aqui uma cartilagem aritenoide e ela girando segundo um eixo longitudinal em direção lateral e medial. Quando ela movimenta, olha o que está acontecendo com o ligamento vocal. Ele pode ser trazido para o plano mediano ou pode ser deslocado lateralmente. Quando ele desloca lateralmente, a passagem aqui vai ficar ampla. Quando ele desloca medialmente, a passagem vai ficar fechada. Lembrando que aqui tem a membrana, né, gente? Então, o que está mostrando o espaço aqui é só aqui. Né? Então, eu posso ampliar esse espaço e diminuir. Vocês já podem entender agora o seguinte. Vão ter momentos em que nós vamos fechar essa passagem, né, quando eu quero aumentar a pressão no abdômen, quem já até falaram aí, manobra de Valsalva, ou quando eu quero passar livremente o ar na inspiração e expiração, eu vou afastar ao máximo essas estruturas do plano mediano para eu criar um grande espaço para o ar passar. E quando eu quiser produzir som, fonar, na fonação, essas estruturas vão se aproximar numa posição intermediária, nem tanto afastada e nem tanto próximas do plano mediano. Então, olha esse desenho, está num livro de anatomia chamado Testis, da Target, ele mostra para nós aqui, ó, a membrana vocal e o ligamento vocal de um lado, o ligamento vocal do outro, prendendo no encontro das lâminas da tireoide e no processo vocal das aritenoides. Fácil, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bom, para movimentar agora essas cartilagens, né, nós já sabemos que precisamos de estruturas musculares, músculos intrínsecos, músculos que começam e terminam na laringe. São músculos estriados esqueléticos, ou seja, músculos de controle voluntário. Se vocês lembrarem lá da aula da musculatura mímica, nós vimos lá que a musculatura mímica tinha um controle voluntário e tinha um controle involuntário. Né? Aqui na laringe, isso também ocorre. Né? Ninguém aqui aprendeu a contrair os músculos quando foi evacuar e nem aprendeu também que tem que afastar, contrair determinados músculos para ampliar a passagem de ar na inspiração e na expiração. Esses são fenômenos que ocorrem, né, em função do comando do centro respiratório. Da mesma forma que se alguém falasse assim, eu vou agora morrer, eu vou encher o peito de ar e não respiro mais. Não tem jeito, vai chegar uma hora que o relaxamento da musculatura vai ocorrer independente da sua vontade. Quer dizer, ninguém consegue prender a respiração por um tempo indefinido. Né? Numa pessoa que morre afogada, é assim, ela cai na água, no primeiro momento que você tem contato com a água, você para de respirar. Mas chega uma hora que a falta de oxigênio manda respirar mesmo que seja água.
e a pessoa então vai morrer, né? Então, porque o centro respiratório que está no nosso chamado bulbo, né, o tronco encefálico, ele que comanda essas funções independente da nossa vontade, porque elas são involuntárias. Então, a laringe também tem um comando voluntário, que é a hora que nós estamos produzindo sons de maneira voluntária durante a fonação, para comunicar com as pessoas, mas também atua involuntariamente na inspiração, na expiração, né? E quando nós estamos em condições de aumento da pressão intra-abdominal. Então, é músculo, né? Então, agora nós vamos aprender quais são os músculos que vão movimentar. Vocês estão vendo aqui agora um músculo, né? Que o nome dele é muito fácil, porque o nome já ensina para a gente a que ele se presta. De onde ele foi e da onde que ele vai. Ele chama cricotireoide. Esse músculo é o cricotireoide. Um de cada lado. Vamos ver o que faz quando ele contrai? Então, agora olhem aqui. Esse desenho do Grace, né? O músculo cricotireoide, olha a direção das fibras musculares, né? Aqui eu já comentei com vocês, dependendo do livro, a origem e inserção vai mudar, né? Do autor. E aqui agora eu vou ver a ação que esse músculo faz. Olha que desenho bonito do livro do Testi, Latarjet, um clássico da anatomia, né? Quando as fibras musculares contraem, ó, aproxima o arco cricoide da lâmina da tireoide. Ao aproximar, olha o desenho pontilhado. Olha o que aconteceu com a lâmina da cricoide. Foi deslocada posteriormente. Consequentemente, a aritenoide que está passiva sobre ela foi levada junto. É o que o desenho está mostrando. Como o processo vocal prende o ligamento vocal, né? Esse ligamento vocal agora, então, ficou estirado, ficou esticado, ficou tenso, né? Então, o músculo cricotireoide, quando contrai, ele tensiona o ligamento vocal. Esse ligamento vocal, quando estiver recheado de músculo e mucosa, ele vai chamar prega vocal. Então, quem abrir o livro lá vai falar assim: o músculo cricotireoide tensiona o ligamento vocal, estica o ligamento vocal, que ele projeta posteriormente, tá? Olhem lá que desenho bonito. Mas se tem alguém que vai deslocar em direção posterior a aritenoide, porque aproximou o arco da cricoide da lâmina da tireoide, tem que ter um antagonista, que vai trazer de volta para cá, que vai relaxar agora o ligamento. Aquele ligamento estava esticado igual uma gominha, agora ele vai ficar frouxo. Então, qual que é o músculo que vai relaxar o ligamento vocal? Esse músculo está aqui, ó. Olha o nome dele. Tireoaritenoide. Tireoaritenoide. Esse músculo é que relaxa. Tireoaritenoide. Se eu representar ele aqui, vou desenhar ele aqui assim. Tireoaritenoide. O antagonista do cricotireoide. Esse relaxa e o outro tensiona o cricotireoide, né? Agora, olha só. Vamos fazer aqui uma analogia, né? É uma analogia, não quer dizer que é assim. Mas todo mundo aí já conhece um violão. O violão tem 6 cordas, tem normalmente. A corda mais grossa, quando é percutida, ela produz um som grave. A corda fina, um som agudo, né? E se eu pegar uma mesma corda e for deslocando, né, a minha mão, segurando a corda naquela escala que tem no braço do violão, quanto menor for a corda, mais agudo é o som. Quanto maior a corda, mais grave é o som. Então, vamos lá agora. Quem ganhou o ligamento vocal mais longo? O homem, ele ganha uma voz mais grave. Uma das características, né? Mas a mesma pessoa pode, ora, produzir um som grave, ora, produzir um som agudo, dependendo se o ligamento e a futura prega está esticada, fina, tensa, ou se ela está frouxa, grossa, gordinha, produzindo um som mais grave, né? Então, essa é a capacidade. Uma maneira de vocês fazerem esse teste é o seguinte: todo mundo aí já viu aquelas balas, né, que vem com papel celofane em volta, embrulhando a bala. Quem já pegou um papel de bala, colocou próximo à boca e fez um fluxo de ar passando por ali? Se o papel estiver frouxo, o som fica grave. Se eu esticar o papel, eu faço um som bem agudo. E se eu for cada vez mais esticando o papel e aproximando os dedos,
mais agudo ainda fica o som, né? Então, isso grosseiramente explica para nós, né, como que o cricotireoide, né, e o músculo tireoaritenoide, né, o aritireoide, ele pode, né, interferir, produzindo um som grave ou um som agudo, dependendo se a musculatura está relaxada, está tensa, né, e está impondo uma borda mais fina ou uma borda mais grossa, romba, ao fluxo de ar. Lembrando que o ar ao passar pela laringe, né, esse ar vai vibrar, né, vai sofrer turbilhonamento e vai produzir o som. Né? Agora, dependendo da velocidade que o ar passa, aí eu vou ter, então, um grito ou simplesmente um sussurro. Né? Isso que vai acontecer. Bom, mas olhem agora esse desenho. Apareceram outros músculos. Né? O cricotireoide está aqui. O tireoaritenoide também está aqui, mostrando aí naquele corte anterior. Né? E agora apareceram outros músculos, que eu vou dar nome para eles, e é muito fácil, vocês podem até imaginar qual vai ser o nome. Se esse músculo sai da cricoide e vai no processo muscular da aritenoide, ele vai chamar cricoaritenoide. Esse aqui também está saindo da cricoide e indo para o processo muscular da aritenoide. Cricoaritenoide. Então, tem dois cricoaritenoides. Esse aqui eu vou chamar de posterior e esse aqui eu vou chamar de lateral. Vamos ver o que eles fazem? Então, olha agora esse desenho. Cricoaritenoide posterior, cricoaritenoide lateral. Aqui está o processo muscular. Tá? Se eu puxo o processo muscular em direção posterior, o processo vocal vai lateralmente. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E se eu puxo o processo muscular anterior, o processo vocal vai em direção medial. Não entendi, mas agora vocês vão entender. Cricoaritenoide posterior e lateral. Vamos botar agora o desenho aqui. Vou fazer um esqueminha. Cartilagem cricoide, cartilagem tireoide, aritenoide de um lado, aritenoide do outro. Tá? Aqui existe uma articulação sinovial, eu já falando dela. Olha o que pode acontecer com a aritenoide. Ela pode mover passivamente quando a cricoide mover em relação à tireoide, mas ela pode também mover da seguinte maneira. Ela pode girar em direção ao plano mediano ou lateralmente, tendo como referência o seu processo muscular. Tá? Mas ela pode também deslizar em direção ao plano mediano ou em direção ao plano lateral. Ela pode fazer isso e isso. Então, olhem o desenho. Ela pode fazer isso, isto. Ela pode também fazer isso e isso. Tá? Agora, olhem o desenho. Vamos fazer de novo. Tireoide, cricoide. Vou representar uma aritenoide aqui. Processo muscular. E vou mostrar aqui a representação do músculo, né? As fibras do músculo. O cricoaritenoide lateral e aqui o cricoaritenoide posterior. Então vamos imaginar agora que o lateral está contraindo e vai trazer em direção anterior o processo muscular. Olha o que vai acontecer. O processo vocal vai vir em direção medial. Vamos mostrar agora como que vai acontecer quando agir o cricoaritenoide posterior. Vou representar aqui as fibras musculares dele. Posterior. Prendendo no processo muscular e na lâmina da cartilagem cricoide. Ele vai contrair agora. Vamos ver o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Ó. Ele vai puxar o processo muscular em direção posterior e vai fazer isso com a aritenoide, ou seja, o processo vocal é deslocado lateralmente. Então, agora olhem nesse desenho, né? Fica fácil de entender a ação do músculo cricoaritenoide posterior e o cricoaritenoide lateral. Olhando para esses desenhos, vamos ver quem vai ser rápido para responder. O desenho superior, vocês acham que está relacionado com uma inspiração e expiração profunda ou está relacionado com
a retenção do ar dentro do pulmão. Fechamento da glote. O que vocês acham? Desenho superior. Alguém consegue ter uma ideia? Não, César. Essa imagem aqui está relacionado com uma inspiração profunda ou está relacionado simplesmente com o fechamento, impedindo que o ar saia do pulmão? Vamos lá. Vamos ver quem acertou. Inspiração, isso aí. Mais alguém que escreveu? Isso mesmo. Então, nós estamos aí vivendo, e a inspiração, a Paula, beleza, é isso mesmo. Todo mundo entendeu, então, o que eu falei, né? É claro que nós temos que imaginar que do lado aqui está tudo fechado, né? Tem até a membrana vocal. Então, olha só, tem a membrana de um lado e de outro, fechou o espaço todo. Então, agora olha para o desenho e olha o que eu vou falar. O músculo cricoaritenoide posterior faz a abdução do ligamento vocal. Abduzir. Afasta do plano mediano. O músculo cricoaritenoide lateral faz a adução do ligamento vocal. Todo mundo entendeu isso? Adução, não tem que decorar. Adução e abdução. Abdução durante o ciclo respiratório. E adução quando eu quero reter o ar dentro do pulmão. Que eu estou fechando, né? Não deixo ele sair. Né? E, consequentemente, também não vai entrar. Né? Eu fechei lá. Muito bem. Está acabando, gente. Olha aqui agora. Essa imagem, né? Está mostrando para nós aqui uma visão da laringe. Em que eu vejo aqui, né, a prega chamada vestibular e aqui é chamada prega vocal. Eu tenho duas pregas de cada lado. Vamos entender agora o que é a estrutura dessa prega e como é que ela é formada, o nome que é dado a isso. Olha aqui. Estou olhando a laringe num exame chamado laringoscopia. Olha lá, o paciente está respirando. Isto aqui, ó, é a prega vocal. Quer dizer o seguinte, que o ligamento vocal que está aqui está coberto de músculo e coberto de mucosa. Vocês estão vendo que as pregas estão abduzidas. Na imagem seguinte, eu estou produzindo som. Eu trouxe as pregas para o plano mediano. Quer dizer, o ligamento vocal, mais a musculatura, mais a membrana vocal, mais a mucosa, está tudo aproximou do plano mediano. Né? E se eu tivesse numa condição em que eu estava, por exemplo, evacuando, isso aqui estaria completamente ocluído e fechado. Então, através de um exame de laringoscopia, nós avaliamos a estrutura da laringe. Agora, olhem só. Na laringe de cada lado, nós temos duas pregas. A prega vocal, ela é a membrana vocal, o ligamento vocal, com a presença dos músculos, o tireoaritenoide, e coberto de mucosa. Tá? A prega vestibular, ela é superior à prega vocal. E ela tem uma peculiaridade, que é a ausência de músculos na sua estrutura. Se ela não tem músculo, ela não é capaz de modificar a sua forma por contração muscular. Então, a prega vestibular, ela não se presta para fonação. Ela é apenas uma prega de proteção. Então, a prega vocal é que é importante para a fonação. Nessa imagem aqui, ó, a prega vocal está aqui. A prega vestibular está aqui. Vamos voltar aqui a imagem agora no outro desenho. A prega vocal está aqui. E a prega vestibular, agora facilmente identificada, ela está aqui. Essa é a prega vestibular. Se vocês olharem o exame e ficarem na dúvida qual que é prega vocal, qual que é prega vestibular, não tem erro. A prega vocal, ela é pálida. Olha aqui. Comparada com a prega vestibular. Se a prega vocal é pálida, olha como é que ela é pálida aqui, ó, né? Essa palidez tem uma explicação, porque ela tem menos vaso. Né? Então, ela tem menos vaso sanguíneo, consequentemente, tem menos vaso linfático. E aí, os livros de anatomia falam que a prega vocal, ela é paucivascular. Paucivascular. O que essa palavra significa? Ela é pouco vascularizada, ela é paucivascular. Pouco vascularizada. Isso tem importância prática, viu, gente?
Vocês imaginem, se aqui tem menos vaso sanguíneo, tem menos vaso linfático, né? E vocês podem imaginar o seguinte, um tumor, um câncer de laringe que se assentar na prega vocal, por ter menos vaso, a possibilidade dele espalhar pelo corpo através de vasos linfáticos e vasos sanguíneos é menor. E mais ainda, vocês podem concluir comigo o seguinte, eu não falei que se a borda do ligamento, no caso agora já a prega, estiver esticado, o som vai ser um som agudo. Se ele estiver frouxo e a borda arredondada, o som é grave. Quando nós temos um tumor crescendo aqui na região da prega vocal, ou uma inflamação da prega vocal, ela fica gorda. Se ela fica gorda, o som fica mais grave. Então a pessoa fica rouca. Então a rouquidão, a disfonia, né, vai servir de alerta. A pessoa fala assim, puxa vida, tem um mês que eu estou rouco, vou procurar um médico. Né? Aliado, então, a um sinal precoce, quer dizer, a pessoa fica rouca, né? Um sinal precoce. Aliado a esse sinal, a presença de menos vasos linfáticos, né? Isso permite que a pessoa, então, procure em tempo hábil, né, uma atenção médica, um atendimento, o que pode salvar a vida dele. Né? O câncer de laringe tem uma receita para a pessoa ganhar um câncer de laringe. Né? É fumar e beber. Né? Bebida alcoólica, tabagismo, né, é uma receita muito boa para ter um câncer de laringe. E, hoje em dia, como a pessoa fica rouca, fica disfônica, né, ela tem o alerta, a disfonia. Então, ela procura o médico mais precocemente. E aí a lesão vai ser observada numa laringoscopia, a gente chama de exame da laringe. Né? Existe a relação também desses tumores de laringe, que a Natália está falando, né? Com o uso excessivo de bebidas muito quentes, né? Uso de defumados, né? Esse tipo de coisa. Mas o principal é o tabagismo, o fumo, o cigarro e a presença, né, do álcool, da bebida alcoólica. Não é tomar uma cervejinha, tomar um vinho, né? É a bebida destilada, é a cachaça, né? Cronicamente, o uísque, essas bebidas que têm o teor alcoólico ali mais acentuado. Bom, então, vamos lá. Vimos então a laringe. Observe esse desenho, a laringe aberta posteriormente, está nítido aqui, ó, para nós. Estou terminando, tá, gente? A prega vestibular, a prega vocal. Prega vocal, fonação. Prega vestibular, proteção. Prega vocal, resultado do ligamento vocal, membrana vocal, músculo tiroaritenoideo, né? E mais a mucosa revestindo toda essa estrutura. Prega vocal, pouco vascularizada, paucivascular. Menos vaso sanguíneo, menos vaso linfático. Ao exame, ela se mostra pálida. E os livros a descrevem com uma cor perolácea, uma cor de pérola. Se a gente voltar aqui na imagem, tem esse aspecto mesmo, né? Uma cor acinzentada, né? Uma cor perolácea, prega vocal. Tá? Então vamos lá agora. Olhem aqui agora essa imagem, mostrando para nós um corte frontal da laringe, né? E eu consigo ver nessa imagem, eu consigo identificar a prega vestibular, a prega vocal, a cartilagem cricoide, o seu limite inferior, não é isso? E aqui é a entrada da laringe. Então agora, olhando para esse desenho, vocês já podem descrever que a laringe tem 3 partes. A parte de entrada, como vocês fizeram uma prova para entrar para a faculdade, é o vestíbulo. Vestíbulo. A parte em verde, ou seja, o corte da laringe que engloba a prega vocal de um lado, a prega vocal do outro, e o espaço entre elas, eu chamo de glote. E o espaço inferior à glote, até aonde termina a cartilagem cricoide, eu chamo de cavidade infraglótica. Então, o que é a glote? A glote é uma secção da laringe. Engloba uma prega vocal, a outra prega vocal e o espaço entre as duas pregas. Esse espaço entre as duas pregas é chamado de rima da glote.
Vou fazer uma pergunta agora que vai valer 2 pontos. Ó, vamos lá. Quando a rima da glote estiver ampla, ou seja, esse espaço que está muito aberto, eu quero saber que músculo que está contraindo. Qual músculo, ao contrair, amplia a rima da glote? Vamos lá. 2 pontos, hein? Só vou dar para o primeiro que responder. É assim. Vou apertar com vocês. Uma corrida contra o tempo aqui. Múltiplos usuários estão digitando. Cricoaritenoideo lateral. Não. Cricoaritenoideo. Está incompleto. Então, agora dei dica. Cricoaritenoideo posterior. Cricoaritenoideo posterior. Pronto, já tem um campeão. Sabe quem ganhou? Quem vai ganhar 2 pontos. Anota lá, é a Marina Mendonça. A Luísa só falou posterior, aí não tem, né? Mas a Marina, cricoaritenoideo posterior. Todo mundo entendeu isso? Se não, eu vou voltar aqui num desenho que eu vou fazer aqui nessa tela vazia aqui para vocês. Olha aqui. Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó. César, presta atenção. Cricoaritenoideo posterior está aqui, ó. Ó. Cricoaritenoideo posterior. Deixa eu ver a justificativa da Luísa. Ela falou que lá em cima ela escreveu cricoaritenoide. E depois ela ganhou posterior. Ganhou também, então. Então, ó, quem ganhou o ponto foi a Luísa e foi a Marina. Tá? Pode escrever no dia da prova, lá vai escrever para ganhar um ponto. Então, olha aqui agora. O crico posterior contrai, a rima da glote fica ampla. O lateral contrai, a rima da glote vira uma fenda. Tá vendo? Prenderam direitinho, né? É isso aí. Então, vamos lá agora, para terminar, só falar um pouquinho da irrigação e da drenagem. Não falei que era rapidinho. Então, vamos lá agora. Ó, deixa eu abrir a imagem aqui. Isso. Não, pulou, peraí. Respondam para o tio. Olha aqui, ó. Esse aqui é um corte frontal de novo, né? Então, eu tenho aqui a prega vestibular, tenho a prega vocal de um lado, a prega vocal do outro, e a rima. Um corte que pega a prega vocal de um lado, do outro, e a rima é a glote, né? Quem já ouviu falar em edema de glote, né? Vocês imaginam uma pessoa que tem uma reação alérgica e aqui forma-se um grande edema, nós concluímos a passagem do ar. Então, a pessoa pode ficar sem respirar, porque é um fechamento dessa região. E observe aqui agora, hein? Eu falei que no esqueleto da laringe, a parte mais estreita era o anel da cricoide. Lembraram? E agora eu posso falar o seguinte, na estrutura completa, com a presença dos músculos, qual que é a parte mais estreita? É a glote, né? Que é uma prega vocal em relação à outra. Esse é o ponto mais estreito da nossa laringe, a região da glote. A glote, tá? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Prega vestibular, prega vocal, né? E o espaço entre elas aqui, ó, chama ventrículo da laringe. Entre um lado e o outro, chama rima da glote, né? Nós já falamos. Bom, e para terminar, quem que vai irrigar a laringe? As artérias laríngeas. Laríngea superior e laríngea inferior. Fica muito fácil entender que a laríngea superior vai vir da artéria tireoide superior. E a laríngea inferior vai vir da artéria tireoide inferior. Se a gente lembrar da artéria tireoide inferior, ela vem do tronco tiro cervical. Primeira porção da subclave. E a tireoide superior é o primeiro ramo da artéria carótida externa. Então, a glândula tireoide, e a laringe é exemplo da glândula tireoide, é suprido por ramo da carótida externa e ramo da subclávia, primeira porção. Né? Aqui mostrando a artéria laríngea superior, né, interior da laringe, e a artéria laríngea inferior. Vamos ver aqui agora nessa imagem. A artéria tireoide inferior, a artéria, deixa eu mudar a cor, a artéria laríngea, peraí, uma cor mais, laríngea inferior, né? E mostrando, então, né, a relação desses vasos com a glândula tireoide e com a laringe. Vamos lá, outra imagem, está acabando. Aqui, a artéria laríngea superior, com ramo da artéria tireoide superior, né? E aqui eu tenho a artéria laríngea inferior,
ramo da tireoide inferior. Observem que nessa imagem agora, está acabando, são um pouquinho, 2, 3 slides, né? Eu estou vendo aqui, deixa eu voltar aqui nessa mesma imagem. Um nervo que está aqui e outro nervo que está aqui. Esse nervo mostrado inferiormente é o laríngeo recorrente, que nós já cansamos de falar dele. E esse aqui é o nervo laríngico ou laríngeo superior. O nervo laríngeo superior, observe o seguinte, ele tem um raminho que vai para o interior da laringe e tem um ramo que vai para o lado de fora. Então, o nervo laríngeo superior tem um ramo interno e tem um ramo externo. Tá? Então, agora, eu já posso concluir com vocês o seguinte. A inervação da laringe vai ser dada pelo nervo laríngeo recorrente e pelo nervo laríngeo superior, com seu ramo externo e seu ramo interno. Tá? Então, agora nós vamos explicitar o que é quem cada um inerva. Aqui o nervo laríngeo superior, ramo interno, com a artéria laríngea superior. E agora, para terminar, eu vou falar com vocês o seguinte. Aqui está o nervo vago. O nervo vago deu origem ao nervo laríngeo superior, tá vendo? E o próprio nervo vago deu origem ao nervo laríngeo recorrente. Então, agora, observem aqui. Inervação da laringe, motora. Todos os músculos que eu listei para vocês aqui, à exceção do cricotireoide, todos os músculos são inervados pelo nervo laríngeo recorrente. E quem inerva o cricotireoide? É o ramo externo do nervo laríngeo superior. Ramo externo do nervo laríngeo superior. Tá? Pronto. E o ramo interno do laríngeo superior? Para que ele se presta? Para que ele serve? Ele é sensitivo para a mucosa da laringe, da região do vestíbulo e dorso das pregas vocais. E a sensibilidade da laringe no restante da prega vocal e na cavidade infraglótica? Quem que vai inervar sensitivamente? É o nervo laríngeo recorrente. Então vamos lá. Resumo. Inervação motora. Todos os músculos, menos o cricotireoide, laríngeo recorrente. Cricotireoide, ramo externo do nervo laríngeo superior. Inervação sensitiva. Vestíbulo, inervado sensitivamente pelo ramo interno do nervo laríngeo superior. Da mesma forma que a parte superior da prega vocal. Restante da prega vocal, a maior parte da glote e a cavidade infraglótica, inervação sensitiva, laríngeo recorrente. Pronto, está resolvido, né? A nossa inervação. Já estudamos a inervação, motora, sensitiva, irrigação, e agora, para finalizar, a drenagem venosa da laringe. Se aplica o mesmo conceito, né, da drenagem venosa da glândula tireoide. Então, nós temos aqui a veia tireoide superior, a veia tireoide média e a veia tireoide inferior. Tá? As veias laringe superior e a veia laringe inferior são tributárias, respectivamente, né, da veia tireoide superior e da veia tireoide inferior. E aqui agora, né, tireoide inferior. E aqui agora eu vou mostrar uma peculiaridade. Eu falei que numa traqueotomia ou traqueostomia, nós tínhamos que seccionar o istmo da glândula tireoide. Né? Se eu fizer a traqueostomia na parte mais alta da traqueia, se eu fizer na parte média, eu escapo do istmo. Ah, mas eu encontro na frente a veia tireoide inferior. A veia tireoide inferior, na maioria das pessoas, ela é uma veia só. E ela recebe a direita e a esquerda e fica uma veia comum, que chega, olha onde que ela chega, na veia braquicefálica esquerda ou na confluência da esquerda com a direita. Tá? Então, ó, estruturas que eu vou encontrar ao fazer uma traqueostomia ou traqueotomia. Se for alta, no istmo da glândula. Se for em altura média, eu vou encontrar a veia tireoide inferior.
E se for uma traqueotomia ou traqueostomia baixa, eu vou encontrar a veia braquiocefálica esquerda, que nesse desenho está mostrando o adulto. Mas se fosse uma criança, seria assim. Ou seja, na criança, a veia braquiocefálica tem uma posição mais alta, a veia braquiocefálica esquerda, quanto mais jovem for a pessoa. Então, agora vocês viram aqui, ó, eu saí fora do manúbrio. Então, nesse caso, uma traqueotomia ou traqueostomia baixa vai encontrar pela frente a veia braquiocefálica. Se for média, vai encontrar a veia tireoide inferior. E se for alta, o istmo da glândula. Então, vocês imaginem quantas estruturas nobres, e no caso aqui especificamente, né, da veia braquiocefálica esquerda, como que é perigoso, né, o acesso dessa região sem o conhecimento anatômico. Se seccionar uma veia braquiocefálica, isso aí é uma calamidade, né? Aqui, essa imagem é uma imagem anatômica muito bonita, né, de um atlas chamado Pernikoff. Isso depois vocês podem dar uma olhada na internet aí do Pernikoff. Ele foi um médico muito famoso na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, mas depois ele foi execrado, ele foi abandonado, porque ele foi acusado de usar como modelos para dissecação os cadáveres de indivíduos judeus, né? Então, grande parte dos desenhos que hoje estão no Sobota foram produzidos pela equipe do Dr. Pernikoff, mas o atlas que ele tinha de anatomia não foi mais publicado nem nada e ele caiu em desgraça no meio médico e universitário, né? Então, mas esse desenho muito bonito mostra aqui, ó, a veia tireoide inferior, em geral uma só, tá? De novo, veia tireoide inferior, né? Terminando. E, finalmente, né, a drenagem linfática da glândula tireoide. Vocês vão dar, aí, da laringe e da traqueia. Eu postei para vocês lá um texto sobre drenagem linfática da cabeça e pescoço. Essa parte vocês vão dar uma lida e depois, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, né? E, oportunamente, nós vamos nos encontrar também e eu posso falar alguma coisinha em relação a isso. Então, aqui agora, finalmente, né? A traqueotomia, a abordagem cirúrgica, o istmo, a veia, a relação da veia, e mais inferiormente a veia braquiocefálica. Observem que esse desenho mostra uma outra pequena incisão aqui. Essa incisão está na membrana cricotireoide. Isso chama cricotireotomia. Então, traqueostomia, nesse plano, nessa altura, e aqui entre a cartilagem tireoide e entre a cartilagem cricoide, né? Nessa membrana que está aqui. Essa abertura, esse acesso, ele é feito, utilizado em condições de extrema necessidade, de emergência, mas numa condição precária, ou seja, não é no bloco cirúrgico. Aqui vocês viram que tem coisas nobres no caminho que tem que ser evitadas. Aqui não. Aqui abriu a membrana, eu ganho a luz da laringe, né, sem risco de pegar estruturas nobres. Então, caso eventualmente seja necessário abrir isso aqui de uma situação de emergência, né, abordar a luz da laringe, o médico vai dar preferência a fazer não a traqueotomia, mas a cricotireotomia, que é cortar, né, a membrana cricotireoide. Pronto, eu não falei que ia acabar? Então, gente, então agora, com essa nossa explanação de hoje aqui, né, nós falamos um pouquinho sobre a laringe, nós vamos agora, num próximo encontro, começar já o estudo do abdômen. Tá? E no estudo do abdômen, nós vamos começar com a parede, etc. E tal, e semana que vem nós já vamos ter um encontro. O trabalho do seminário é para enviar para o seu e-mail, os slides, o roteiro. Eu acho que talvez seja mais fácil, né? Porque são só 6 trabalhos, acho que não vai ter dificuldade em mandar, não, né? E aí nós já podemos começar a fazer a avaliação. À medida que forem chegando, né, as avaliações, os trabalhos, eu já vou lançando a nota lá, que vai corresponder a 25 pontos. É isso? Então, nós vamos ter lá 25 pontos. Se vocês olharem lá as nossas notas, está atribuído assim, tem 15 pontos do seminário, tem 5 pontos da presença, 5 pontos da arguição, tá? Eu vou pegar essa nota, que vai valer 25, e vou lançar ela como um todo, tá? Eu vou lançar assim, fracionada, mas vocês sabem que aqueles 25 pontos reportam ao seminário, tá? E aí depois nós temos mais uma nota
de 25, não é isso? É isso mesmo que falta? Não, aí vão faltar 50 pontos. Nesses 50 pontos, 5 já vão ser somados já com a nossa, com a avaliação. Vocês vão fazer uma autoavaliação, que é aquele exercício que eu propus para vocês. Então, com isso, então nós vamos ter, na verdade, para avaliar com prova, 45 pontos, não é isso? É. Aí a gente faz a prova prática, a prova teórica direitinho, tudo, mas isso depois que voltar, nós vamos ver como é que vai ficar, tá? Então, vamos encerrar por hoje. Agradeço a vocês todos estarem aqui presentes, ó, 28 no dia do feriado, né? E semana que vem nós vamos começar a melhor parte da anatomia, que é o abdômen, né? Vocês vão adorar a parte de abdômen. E nós vamos tentando ajudar vocês, né? Vocês têm que me perdoar as minhas limitações aí, mas eu faço com o maior carinho, né? E fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, aqui me acompanhando. Um abraço para vocês todos, né? E até terça-feira que vem, aí nós vamos fazer aula às 10 horas da manhã, pode ser? Todo mundo concorda? A gente faz às 10, né? O horário habitual da nossa aula, tá bom? Então, ó, outra coisa, eu já ia esquecendo. O tio Walter mandou um abraço para todos vocês, tá? Ele tem dificuldade de mexer com essa parte da internet e tal, mas ele está saudoso de vocês também e mandou um grande abraço para todo mundo. Falei assim, Marcinho, fala com eles que eu estou vivo. Falei, tá bom, pode deixar que eu falo, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês, um abraço saudoso, tá? Então, até semana que vem. Tchau para vocês. You are currently the only person in this conference.